vez a todos, mais uma vez, todos muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos agora a este momento de estudo da palavra, da Parashá da semana. Então, hoje nós estamos encerrando o livro de Levítico com essas duas parashot, Behar e Bechukotai. Behar no monte e Bechukotai nos meus estatutos. Com este tema, que está ali, como está ali na tela, os puros verão a Deus. Então, a nossa porção começa em Levítico capítulo 25, e daí como ela emenda com a Parashá Bechukotai, vai até o final de Levítico. Então vamos fazer como sempre elencamos, né, os tópicos. Então, primeiro os tópicos da Parashá Behar. A Parashá Behar, ela vai tratar basicamente em todo o corpo dela sobre o tema da Shemitah, que é o Shabat da terra. E associado a este Shabat da terra, né, Shemitah, a este princípio, nós também temos o Yovel, que é o jubileu. E aí nós temos no finalzinho, né, no capítulo 26, nos primeiros 2 versículos do capítulo 26, que encerra essa Parashá, nós temos 2 itens que não têm nada, absolutamente nada a ver com o que está sendo falado até então. Ele vai falar, parece até meio fora de lugar, esses versículos, como nós vamos nos aprofundar depois. Vai falar sobre idolatria e sobre Shabat. Mas eu gostaria de, antes de continuar, fazer algumas considerações então sobre Shemitah e Yovel. Para quem não está familiarizado com esse nome Shemitah, que é o Shabat da terra, com este princípio, é um princípio de a cada 7 anos, né, o 7º ano ser o descanso da terra, ou seja, não se vai lavrar, não vai ser feito cultivo, a terra vai ficar em repouso. E o Yovel, ele acontece, enquanto que na Shemitah acontece a cada 7 anos, no Yovel acontece a cada 50 anos. Porque aqui nós temos as contagens em semanas. Então nós temos em semanas de anos, né? Na Shemitah nós temos 7 semanas, ou melhor, nós temos uma semana de anos, Então 6 anos, um 7º é o descanso. Já no Yovel nós temos 7 semanas de anos. Então na última, que daí é semelhante à contagem de Shavuot, né? Que daí no final dá 50 dias, né? 49 dias. Então são 7 semanas. E Shemitah é uma semana. Ou seja, no Yovel, então nós temos 7. Seria a 7ª Shemitah. São um período de 7 Shemitot. Então o Yovel ele é um conjunto de Shemitot. E o que acontece então nas duas situações? Nós estamos falando de um período de descanso. Só que nós vamos ler aqui nos primeiros versos dessa Parashá, é interessante. Ele fala assim que deverá ser um Shabat para a terra. Agora pensem, geralmente nós entendemos, quando falamos em Shabat, que o Shabat é para nós, para as pessoas, porque as pessoas é que precisam descansar. E aí nós temos que refletir o que significa esse descanso. Porque no hebraico existe uma outra palavra, né? Existem, aliás, outras palavras para descanso. Uma delas, por exemplo, é a palavra nar, de onde vem a palavra noach, que também é descanso. Mas se veja que a raiz dela não tem nada a ver com o Shabat. Então, qual que é a diferença do sentido do Shabat para esse descanso? Que no português fica apenas como descanso, mas no hebraico tem outros significados. É porque, na verdade, isso daqui não é apenas descansar de estar cansado. Por exemplo, de eu que trabalhei, fiz alguma atividade que me cansou. Por exemplo, corri 10 quilômetros. Estou muito cansado. Agora eu preciso sentar e descansar e ficar mais aliviado. Ou então trabalhei duro durante a semana, agora estou exausto, não aguento mais, preciso relaxar um pouco. Então não é só isso. E também tem isso. Mas o principal é questão de encerrar. Na verdade, é isso que significa, é encerrar. É terminar, é cessar, é parar. E é claro, quando você está fazendo uma atividade assim ao longo do tempo e demandando esforço naquilo, o que você vai fazer quando vai descansar? Você vai encerrar aquilo que estava fazendo e agora vou repousar. Nesse sentido, então, nós temos esse princípio embutido.
Mas agora vamos analisar sobre outro aspecto. O que estamos encerrando aqui no período da Shemitah? Estamos encerrando um período de cultivo, em que o homem tem que ir lá e trabalhar na terra. Mas aqui o texto diz que vai ser um Shabat para a terra. Então, como que nós podemos... parece meio confuso, porque a terra trabalhou nesse período, mas foi o homem que trabalhou, né? Mas nós vamos ver que esse princípio de descanso da terra... Agora pensem, como que funcionava a terra antes de Adão ter se desviado comendo o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal? Ele não precisava lavrar, né? Deus ainda não tinha o amaldiçoado e também não tinha amaldiçoado a terra com isso. Então a terra dava o seu fruto naturalmente e Adão apenas pegava esse fruto, sem ter que lavrar, sem ter que trabalhar nela. E na Shemitah é exatamente isso que acontece. Deus, ele miraculosamente, ele restaura um princípio do Éden e dá para os filhos de Israel um ano em que eles não têm mais que cultivar a terra e ainda assim eles vão comer os frutos. Então, a terra, na verdade, aqui ela faz um efeito contrário do efeito do homem. Porque, por exemplo, a terra, ela mesma, não fez nada nesses anos. Porque o homem que teve que trabalhar em cima dela para que ela desse o seu alimento. Mas no sétimo ano é o contrário, daí a terra sim dá os seus frutos, sem que o homem tenha que cultivá-la. Então é o inverso da perspectiva do homem, esse Shabat para a terra. E isso nos mostra que Deus não está dando um vislumbre, né? Como o apóstolo Paulo fala, é uma sombra, né? Um princípio das coisas que virão. Ele está trazendo um princípio de que neste ano haverá um pedacinho do Éden onde a terra está dando os frutos. Isso só acontecia em Eretz Israel. Isso não acontece em nenhum outro lugar no mundo. Apenas lá e naquelas circunstâncias é que acontecia isso. Deveria ter vários elementos encaixados para que isso acontecesse. Hoje mesmo em Eretz Israel isso não acontece. E o jubileu? Então o jubileu é um período de 7 semanas de anos. E no jubileu, então, ele é algo mais forte do que isso. Porque há um princípio maior ainda de Éden, porque há uma série de libertações que acontecem. Então, e isso fala muito da questão de posses monetárias, né, propriedades, em que tudo ficava liberado. Então a terra, para o homem, perdia o seu valor. A terra ficava com valor zero. Quem era escravo tinha que ser liberto. Então o valor daquele escravo era zero, tudo era zerado. Então tudo voltava ao início. Por quê? Para mostrar para o homem que o homem não é o dono da terra. E nós temos muito, e principalmente no Ocidente, aliás, no mundo todo, o homem tem essa questão de querer ser dono, de querer ser o proprietário, de querer estar... aqui, talvez uma das maiores ambições, né, de qualquer pessoa seja ter a sua terra, a sua casa própria, né, sua propriedade. Mas a Torá nos ensina que nós não é essa visão de ser proprietário, mas de ser usuário. É de fazer usufruto. Deus dá para nós, para a gente usar, cuidar, zelar, como se fôssemos zeladores. Como se a gente estivesse cuidando. Que nem quando tem um fazendeiro, né, um dono de uma chácara, ele tem o caseiro, né, que ele mora naquela chácara e ele cuida. Mas ele não é o dono da chácara, mas ele mora lá e usa todos os recursos que estão disponíveis ali. E vive bem ali. Mas ele não é o dono. Então é mais ou menos essa perspectiva que nós deveríamos entender de como que nós deveríamos ser, né, usuários, para que não haja essas disparidades assim, de poucos tendo grandes porções de terra, como a gente vê, por exemplo, no Brasil, são poucas pessoas, têm porções gigantescas de terra. Olha o tamanho do nosso país. É um país de dimensão continental. Aqui, dentro do Brasil cabe, acho que talvez quase a Europa inteira. E olha quanta terra ali, e as pessoas estão aglutinadas em grandes cidades, mas a maior parte do território está coberto por uma vastidão de terras, dos quais poucos que têm essa propriedade nas suas mãos. E o Eterno, ele gostaria que, na verdade, as pessoas elas estivessem espalhadas pela terra e cuidando cada um de uma porção. Então, é assim que deveria ser.
Então agora vamos fazer algumas considerações sobre a Parashá Bechukotai, que ela vai falar sobre as bênçãos e maldições condicionadas, ou seja, aquela situação em que se o povo de Israel obedecesse, eles receberiam bênçãos, bênçãos sem medidas. Porém, se eles desobedecessem, eles também receberiam muitos juízos do Eterno, né? Muitas maldições. Isso também é uma situação que só o povo de Israel recebeu. Nenhum outro povo da terra teve isso aqui, de que se eles obedecessem essa Torá, eles iriam receber muitas bênçãos, mas se eles não obedecessem, iriam sofrer maldições terríveis. Porque, na verdade, os outros povos da terra não obedecem a Torá. Mas Deus não prometeu que se eles desobedecessem, eles teriam essas maldições terríveis que Israel teria. E aí, para finalizar a Parashá Bechukotai, nós temos uma consideração ali sobre votos, preços e consagrações. Então, agora vamos entrar no escopo do estudo propriamente dito. Então, a primeira coisa que nós vamos abordar aqui são alguns versos, como eu já falei ali no Parashá Behar, que aparentemente estão fora de lugar. Mas antes, observem esse detalhe aqui. Adonai falou a Moshe no Monte Sinai. Ele disse, Levítico 25, verso 1. Observem que está em linha amarelo no Monte Sinai, que é justamente o nome da Parashá, Behar, no monte. Onde que nós lembramos, né, que estava Moshe, ou melhor, em que situação Moshe estava quando ele estava no Monte Sinai? Isso nós vimos lá atrás em Êxodo, quando Moshe sobe até o Monte Sinai para receber, né, a Torá, receber todas aquelas revelações que estão bem detalhadas lá a partir de Êxodo capítulo 19 até o final de Êxodo. Então lá estava no Sinai. Mas de repente nós nos deparamos aqui em Levítico falando novamente disso, de que Moisés estava que Adonai falou a Moshe no Monte Sinai. Então isso daqui já nos dá um alerta de que tem algo a ver com Êxodo aqui. Em seguida, o capítulo 25, né, a continuidade disso, vai falar sobre a Shemitah e Yovel, todas as leis referentes a isso, a esses dois princípios. Mas, quando nós chegamos no capítulo 26, versos 1 e 2, então, do nada, aparecem essas duas questões aqui. Não façam ídolos, não façam estátua esculpida e guardem meus Shabbatot. Que é muito parecido com o que diz lá em Êxodo capítulo 20 também. E observem que, depois disso, né, nós vamos ter a Parashá Bechukotai, e aí vai começar a falar das bênçãos e maldições. E parece que esses versículos aqui eles estão completamente fora de lugar, porque eles não têm nada a ver nem com o Shemitah e Yovel, nem com as bênçãos e maldições. Eles estão soltos lá. É como se o que era comum quando se copiava textos, né? Na época que não tinha impressora, que daí os copistas tinham que copiar de um lugar para outro na mão, e daí eles trabalhavam horas a fio ali, copiando, e às vezes à luz de velas e já cansados, e aí parece que em algum momento eles se atrapalhavam, e daí colocavam o texto no lugar errado. Então ele pegava lá, vamos supor, ele estava com um pergaminho lá que tinha os 10 mandamentos. E aí ele já estava muito cansado, se confundiu e colocou um fragmento dos 10 mandamentos ali. E daí continuou. É mais ou menos isso que parece que está acontecendo aqui. E nos capítulos 21 e 22 de Levítico, nós vamos ver, e para trás, nós vamos ver coisas semelhantes a isso acontecendo. Parece que em Levítico aí, algum copista cometeu alguns erros de cópia. Porque em Levítico 21 e 22 nós temos a santificação dos sacerdotes. Em Levítico 23 nós temos e aqui Levítico 21 e 22 nós temos todo um artigo falando sobre isso. E depois em Levítico 23 nós vamos ter um novo artigo. Quem já leu a Constituição da República ou outros códigos, né, de leis, né, Código Civil, ou Código Penal, ou a CLT, por exemplo, ou até o Código de Defesa do Consumidor, vai perceber que
que é tudo estruturado em artigos, e esses artigos têm um tema principal. Aí quando vai para o próximo, ele já vai falar sobre um outro tema. E a Torá também acontece isso. Ela tem, é como se fossem artigos que tratam de um certo tema. Só que às vezes entre um artigo e outro, acontecem esses versos soltos aí, que parece que estão fora de lugar. Então nós temos aqui o artigo da santificação dos sacerdotes, depois da santificação dos templos, né, dos moedim, das festas. E daí do nada, no capítulo 24, ele vai falar sobre o acendimento da menorá. O que tem a ver o acendimento da menorá com esses artigos? Aí no capítulo 24, mais para frente, ali a partir do verso 10, ele ainda vai trazer um outro episódio, que daí não é uma lei, é um relato. É um relato de algo que aconteceu. Porque na Torá ela também acontece isso. Ora tem um artigo que fala de leis, outra hora ela conta uma história. E daí ela vai contar a história de dois homens que estavam brigando, e um deles, durante a briga, amaldiçoa, né, o nome do Eterno. E aí então ele é preso por isso, mas Moshe não sabe exatamente o que fazer com ele. Então ele consulta Hashem, consulta o Eterno, e aí o Eterno revela que ele deveria ser executado. E daí isso é exatamente isso que é feito. Mas é interessante que eles, nesse momento em que ele blasfema, em que ele amaldiçoou o nome do Eterno, ele estava numa situação de briga, ele estava numa situação de enfrentamento e sendo adversário do seu próximo. Então, guardem esse elemento que eles estão associados. A fato de ele ter blasfemado o nome do Eterno e o fato de ele estar em contenda, né, em briga, em adversidade com relação ao seu próximo. Então vamos ver aqui, o que acontece é que nós temos mandamentos que eles são repetidos. Por exemplo, quando nós vemos em Levítico 25 falar sobre as leis da Shemitah. Mas será que esse tema ele é introduzido apenas em Levítico 25? Olha só o que diz lá em Êxodo 23, versos 10 e 11. Também em 6 anos semearás tua terra e recolherás os seus frutos, mas ao 7º a dispensarás e deixarás descansar, para que possam comer os pobres do teu povo e da sobra comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinha e com o teu olival. Então notem que já havia sido estabelecido que deveria ser guardado a Shemitah. Só que não com esse nome. Apenas falou que a terra precisaria ter um descanso no 7º ano. Como está escrito ali. E aqui ele dá uma ênfase sobre o porquê que deveria ser feito isso. Que é para os pobres do povo e para os animais também. Enquanto o Levítico aborda de uma forma diferente e fala outras coisas, em Êxodo ele aborda esse princípio de forma mais simples. E ele também explica que seria para os pobres e para os animais do campo. O que também nos permite aprofundar o entendimento da Shemitah, que além daquele aspecto de restauração do Éden e da terra que iria dar os seus frutos, nós entendemos que o princípio do Shabat, tanto da semana ou das semanas de anos, né, como é o caso da Shemitah e do Jubileu também, tem o sentido de fazer com que o homem ele seja mais generoso e não ambicioso e não ganancioso, que ele não se preocupe apenas em conseguir aquilo para si, mas que ele se preocupe com o próximo, como no caso dos pobres e até os animais. Em Levítico capítulo 26, dos versos 3 a 46, nós vamos ter também uma condição que é colocada para o povo de Israel com relação à obediência. Então, e isso já havia acontecido de uma forma resumida, não detalhada como está lá em Levítico 26, já havia acontecido lá em Êxodo, que diz assim, Êxodo 19, versos 5 a 6. Agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar entre os povos, porque a terra é minha. Então veja o que ele diz aqui, a terra é minha, a terra não é a propriedade da terra não é de vocês, é minha. Então vocês deverão fazer um bom uso delas apenas. Mas se diligentemente ouvires a minha voz, então eu vou, porque a terra é minha, eu vou fazer com que ela dê muitos frutos e que ela
abençoe vocês. Mas se não, e aí nós temos os detalhes disso lá em Levítico 26. Então percebam que aqui existe um paralelo, está falando do mesmo tema. E nós vamos ver isso mais vezes. Por exemplo, no Levítico 23, nós vamos ver toda a explicação, a regulamentação dos Moedim, né, das festas do Senhor. Lá. Pesach, Shavuot, Sukkot, Yom Teruah, Yom Kippur, Sukkot. Mas, em Êxodo 31 e 35 e outras passagens, nós já tínhamos sido introduzidos a essas festas. Então, por que elas são citadas novamente? Em Levítico 22, nós temos a descrição dos tipos de animais que devem ser oferecidos no altar. Mas antes, em Levíticos 1, capítulo 5, na Parashá Vaikra, nós já tivemos esse regulamento das ofertas. Dos 5 tipos de ofertas, quais que eram os animais que deveriam ser oferecidos em cada situação. Levítico 21, Parashá Emor, que fala sobre a regulamentação dos sacerdotes, da santidade dos sacerdotes. Nós vamos ver muito se repetir lá sobre a comida santa, né, o pão de Deus, que era a comida que seria preparada para o consumo dos sacerdotes, baseado nos sacrifícios. Mas na Parashá Tzav, nós temos uma Parashá espelho da Parashá Vaikra, mas voltada para os sacerdotes. Eram todos aqueles sacrifícios da Parashá Vaikra, mas dentro da perspectiva dos sacerdotes. Então, vamos estruturar esses temas que nós elencamos aqui. Então, vamos considerar esse tema A. Bênçãos e maldições pela obediência ou desobediência, lá na Parashá Bechukotai, capítulo 26 de Levítico. No finalzinho da Parashá Behar, né, capítulo 26, nós temos um fragmento dos 10 mandamentos, sobre não farás ídolos e guardareis meus Shabbatot. Percebam que nós estamos indo de trás para frente. Nós estamos indo lá da Bechukotai e estamos recapitulando tudo que nós vimos até aqui. Então, capítulo 25, no início da Parashá Behar, nós vamos ter a regulamentação da Shemitah e do Yovel, jubileu. Antes, na Parashá Emor, já a semana passada, nós temos então a questão do blasfemador, aquele homem que comete blasfêmia e amaldiçoa o nome do Eterno. E nós vamos ver que isso daqui está correlacionado com a forma como ele estava em disputa, né, em contenda com o seu próximo. Levítico 24. Item E. A menorá e a mesa dos pães da proposição, também na Parashá Emor. A descrição da menorá e dessa mesa, nós já tínhamos visto lá na Parashá Trumá, lá em Êxodo. Os Moedim, Levítico 23, também na Parashá Emor, as festas, né? Os animais apropriados para ofertas, também na Parashá Emor, Levítico 22. A santidade dos sacerdotes, a conduta, Levítico 21. E agora vamos associar esses mesmos títulos, esses mesmos temas, com o que acontece aonde isso já tinha sido visto antes. Até que a gente viu tudo isso dentro de uma parte do livro de Levítico. Agora nós vamos ver que isso acontece, todos esses temas aparecem em Êxodo. Então, bênçãos e maldições pela obediência e desobediência. Então nós temos a introdução dessa condição de que Israel seria abençoado se obedecerem, lá em Êxodo 19, na Parashá Itró. Então os 10 mandamentos, né, aquele fragmento, está lá no compêndio, né, dos 10 mandamentos, que está lá em Êxodo 20. Versos 3, 4 e 8, né, de idolatria e Shabat. Shemitah e Yovel. Nós temos, não Yovel ainda, não temos o jubileu, mas temos a Shemitah. Temos a introdução dela, e a Shemitah e Yovel estão associados. Na Parashá Mishpatim, essa ordenança. O blasfemador a contenda entre o homem e o seu vizinho. Nós temos toda a regulamentação disso, detalhe por detalhe, na Parashá Mishpatim. E aqui eu quero aproveitar para fazer um parênteses para falar sobre isso. Por que
essa correlação existe, conforme nós podemos ver por esse drash, né, fazendo a associação desses textos. Do homem que blasfema contra Deus, mas que está em situação de inimizade contra o seu próximo. Porque, como nós já sabemos, o mandamento mais importante, central da Torá, é ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, faça ao próximo aquilo que gostaria que fizesse com você, não faça ao seu próximo aquilo que não gostaria que fizesse com você. Então, quando nós oprimimos, quando nós fazemos algo contra o nosso próximo, principalmente de forma voluntária, porque nós queremos oprimir, porque nós queremos, eu quero me vingar, eu quero fazer mal, porque eu odeio aquela pessoa, deve ter ódio, aquilo que a Torá proíbe, né? Não tenha ódio no seu coração do teu irmão. Isso é como se fosse exatamente essa blasfêmia, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, se você odeia o seu irmão, você odeia a Deus, porque ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Você está proibido de odiar o seu irmão. Não pode odiar. Então isso daí então, nos dá um entendimento do que é blasfêmia, do que é no momento que você amaldiçoa o teu irmão, você amaldiçoa Deus. Porque você não tem como amaldiçoar a Deus. Né? Deus não está suscetível a ser amaldiçoado, mas você pode amaldiçoar o teu próximo. E quando eu falo amaldiçoar, não é eu lanço sobre você uma maldição. Não é nesse sentido. É amaldiçoar diretamente mesmo. É fazer algo perverso para com ele. E o contrário é verdadeiro. Nós temos que abençoar. E abençoar não é dizer assim, que Deus te abençoe, meu irmão. Ou eu te abençoo. Não é isso. É ir lá e fazer a benção. Se o teu irmão precisa de algo que você precisa ajudar, vai lá e ajude. Se ele precisa, me empreste R$100, vai lá e dê 200. Esse tipo de coisa. Se ele precisa, se o pneu do carro furou, pare e ajude ele e não diga assim, como fizeram lá o sacerdote e o levita da parábola do bom samaritano. Que Deus tenha misericórdia e andaram no seu caminho. É ir lá e ele ter misericórdia. Fechando parênteses, agora voltando aqui. Então no item E, né, a menorá e a mesa dos pães da proposição, como eu já falei, Parashá Trumá. Os Moedim tinham aparecido na Parashá Kitissá e Vayakhel também. Êxodo 31, 34 e 35. Os animais apropriados para a oferta foram introduzidos lá em Levítico 20, capítulo 1, até o 5. E a santidade dos sacerdotes logo em seguida na Parashá Tzav. Então, você veja que todos os temas que estão ao longo do livro de Levítico, a partir lá do capítulo 21, 22 de Levítico, até o final, eles estão todos repetidos desde Êxodo até o início do livro de Levítico. De modo que nós vamos ter uma velha conhecida nossa estrutura chamada de quiasma, que agora vocês vão ver com mais clareza isso. Então, vamos agora mostrar de forma visual para vocês entenderem. Então, as bênçãos e maldições pela obediência e desobediência, Parashá Yitro. Mas já também aparece na Parashá Bechukotai. O fragmento dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão na Parashá Yitro também. Mas aparecem um fragmento deles na Parashá Behar. Shemitah e Yovel, bem detalhado na Parashá, ou melhor, introduzido na Parashá Mishpatim, de forma suave, e depois muito bem detalhado na Parashá Behar, Parashá dessa semana. O blasfemador. Então, aqui aconteceu um exemplo, né, de uma briga e desse pecado da blasfêmia. Mas todo o regulamento disso está lá em Mishpatim, da tratativa do homem com seu próximo. E é lá que está aquele mandamento, olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, ferida por ferida. Que é justamente, em outras palavras, esse princípio. Faça ao teu próximo aquilo que você quer que faça com você. Não faça ao teu próximo aquilo que você não quer que faça com você. É importante salientar o lado positivo e o lado negativo. É o fazer e não fazer. A menorá e a mesa dos pães da proposição tinha sido introduzido lá em Trumá, mas é citada novamente em Emor. Os Moedim, que tinham sido também introduzidos lá na Parashá Kitissá, e fala-se sobre eles novamente com bastante profundidade na Parashá Emor,
Os animais apropriados para ofertas tinham sido introduzidos em Vaikra, e se fala novamente sobre eles na Parashá Emor também. As santidades dos sacerdotes é bem detalhada na Parashá Tzav, mas há mais complementos sobre isso na Parashá Emor também. Então, vocês percebam que existe um espelho lá desde Êxodo até o final de Levítico. Os temas eles vão se espelhando de forma inversa, assim, de forma simétrica. E quando isso acontece, geralmente existe um eixo central. Existe um eixo que está bem no centro desse espelho. E esse eixo é um eixo grande. Ele está na Parashá Shemini, Tazria, Metzorah, Acharei Mot e Kedoshim. E o que tratam esses... qual que é o tema principal que está nesse eixo central, nessas porções? Shemini, Tazria, Metzorah, Acharei Mot e Kedoshim. É a pureza. Nós vamos ver em todas essas 5 parashot falar sobre pureza. E 2 tipos de pureza. A saber, a pureza ritual, que vai ser abordada na Parashá Shemini, na Parashá Tazria e na Parashá Metzorah. Na Parashá Shemini nós vamos ter o início das operações do Mishkan, e aí nós já vamos ver ali um erro de comportamento de Nadav e Aviú, e por isso eles morrem. E aí depois nós vamos ter a pureza alimentar. É o primeiro tipo de pureza, de separação de puro e impuro, que aparece aqui na Parashá Shemini. Depois nós vamos ter em Tazria a pureza do corpo, dos fluidos, no caso da mulher, na concepção. E daí nós vamos ter a explicação sobre a tsarat, né, sobre a lepra, que não é a doença atual chamada hanseníase, mas era uma doença espiritual que era enviada pela parte do Eterno em algumas ocasiões, principalmente envolvendo algum tipo de pecado. Então não era uma doença transmitida por uma bactéria, um vírus, um fungo. Era algo de procedência espiritual e se materializava. Tanto que ela se materializava até na parede da casa, o que demonstra que não é uma bactéria, não é um ser puramente biológico. E também nas roupas. As roupas poderiam estar contaminadas por tsarat. Então, até eu lembro que o Yaakov, quando ele ministrou a Parashá Tazria, ele deixou de lição de casa para as pessoas estudarem sobre como que poderia acontecer a tsarat na parede da casa. Então, quem não fez essa lição, não vou dar resposta hoje ainda, vai ter que pesquisar ainda em casa. Mas saibam disso. E aí então, na Parashá Metzorah, que é que vai falar sobre a purificação do leproso depois de sarado, bastante complexo. Todo esse processo de tsarat é muito complexo. É um sacrifício que contém muitos elementos bem específicos, né? O hisopo, o carmesim, o cordeiro de 1 ano, e aí tinha todos os estágios e semanas, né, de exames que deveriam ser feitos. Esse processo de pureza, como nós vamos ver, é muito detalhado e ele é muito complexo. E exige um cuidado muito grande. E olha que essa pureza que nós estamos falando aqui, ela não é uma pureza que está associada necessariamente com pecado, porque às vezes alguns atos que provocam impureza, eles não são pecado. Pelo contrário, eles são atos legítimos e atos que Deus se alegra que sejam feitos. Como, por exemplo, a intimidade do casamento, em que gera-se fluidos e que deixaria a pessoa ritualmente impura, mas isso não é pecado, se feito da forma correta, né, da forma como Deus estabeleceu. Mas aí nós vamos ver, então, aí o processo de pureza moral. Aí sim. Aí nós estamos falando de separação do que é espiritualmente puro e impuro na forma da moralidade, da forma de agir com justiça, agir da forma correta. Então, por exemplo, na Parashá Acharei Mot nós vamos ter Yom Kippur, né, o perdão, a purificação da congregação pelas transgressões, alguns cuidados da forma como você deve se portar diante de Deus, como você deve se achegar a Deus. A questão de não comer sangue, muito importante.
O comer sangue não é igual, não está no mesmo nível de você comer porco ou comer camarão. Comer sangue está aqui, comer porco está aqui. É muito mais grave. Como que nós sabemos disso? Porque a Torá diz que aquele que comer sangue será extirpado do seu povo. Aquele que comer carne de porco ficará apenas ritualmente impuro. Nem diz que ele terá que fazer algum tipo de sacrifício expiatório. Então nós poderíamos nos perguntar até se seria transgressão, seria pecado contra Deus comer um animal impuro. Embora a Torá diga que para não comer essas abominações. Ela dá uma ênfase nessa palavra abominação. Mas não dá uma penalidade. E geralmente a gente avalia o nível da transgressão pelo nível da pena. Então a pena de comer sangue é muito grave. E tanto é que ela é muito bem marcada lá em Atos 15. Inclusive para o não-judeu. E aí finalmente chegamos na Parashá Kedoshim, santos, amor ao próximo, atos de bondade, justiça. Daí tem aquele versículo central, que é sempre bom a gente repetir, né? Não odiarás o teu próximo, não te vingarás do teu próximo, não deixarás que o ódio ele aumente no seu coração, não se repreenda o seu próximo antes de você cultivar esse ódio. Então, o princípio é esse. Sempre que alguém nos feriu, alguém nos magoou, alguém nos provocou mal, a gente tem que tentar devolver essa mágoa de volta para a pessoa. Com amor, né? Com cuidado. Dizer, você me fez isso e eu fiquei muito magoado. Com certeza você vai... Talvez não seja fácil fazer isso, mas você não vai sair mais com aquele sentimento de ódio, aquela ferida. E daí vai ficar para ele isso. Daí, ou ele se humilha e pede perdão a você, ou ele... não vai reconhecer, mas daí é ele que vai ficar com o problema, não você. Dessa forma você não vai continuar, né, odiando o teu próximo. Porque diferente disso, você teria que daí simplesmente perdoar a pessoa, às vezes à distância, sem nem falar com ela, mas daí você está proibido de ter ódio dela. Então como você vai fazer isso? Você tem que garantir que você não vai ficar com ódio dela. E às vezes só contar com o teu próprio coração não seja suficiente. Então você precisa fazer algo a respeito. Mas então aqui é a pureza moral. É uma série de situações em que envolve você agir da forma correta para você estar moralmente puro. E ritualmente puro também. Quando nós falamos em pureza ritual, é importante diferenciar que havia uma necessidade muito específica devido à presença da Shekinah do Eterno. E devido a isso, ele fez separação entre algumas coisas que deixariam aquele local santo, impuro, que não estavam necessariamente associados com o pecado, mas ainda assim deixavam o local impuro. Mas hoje nós não estamos nos preocupar tão demasiadamente com isso, porque nós não temos mais esse local estabelecido. Ou seja, não temos o Beit HaMikdash. É claro, nós sempre temos que guardar esses princípios, porque eles são do Eterno, então tudo aquilo que você puder fazer para respeitar, né, essa questão de pureza, é bom fazer. Mas você não precisa assim, se preocupar tão demasiadamente, porque simplesmente não tem o templo. Então você não vai ter que, por exemplo, se preocupar em esperar se pôr do sol para ir ao templo oferecendo um sacrifício, e daí você tem que estar ritualmente puro, porque não tem o templo para você ir. Mas a pureza moral ela é muito importante. Essa daqui não tem como negociar. Você não pode agir de forma errada. Isso é o eixo mais central de todos para nós nos nossos dias. Mas, continuando nesse aspecto, se falando de pureza, agora nós refletimos. Não é tão fácil ser puro, né? Porque o nosso coração está cheio de impureza, na verdade. Cada pessoa tem um jeito de ser. Algumas pessoas são mais coléricas, algumas pessoas são mais bondosas, algumas pessoas têm mais facilidade para perdoar, outras menos. Outras são mais gananciosas, são mais mesquinhas, e outras são mais generosas. Cada um tem uma característica. Mas cada um tem uma vantagem e um ponto fraco. Mas eu acredito que para todos não é fácil chegar nesse patamar de pureza. Seja pureza ritual ou pureza moral. Agora veja o que está escrito em Mateus 5,8. Bem-aventurados os limpos e puros de coração, porque eles verão a Deus. É muito profundo esse verso.
Porque Deus ele vai permitir que os puros de coração o vejam. Agora, olha só, esse salmo, que é baseado no que cantamos hoje, é um dos meus salmos preferidos, porque eu acho que ele resume muito desse processo nosso de se encontrar com o Eterno. Quem subirá ao monte do Senhor? Veja que a palavra de hoje fala que falou o Eterno a Moshe no monte. Então, quem subirá ao monte do Senhor? Ou quem estará no seu lugar santo? Então, perceba a questão da necessidade da pureza ritual também, para estarmos no lugar santo. Porque nem todos os lugares são santos nesse sentido aqui. Existe um lugar santo. Quem estará no seu lugar santo? Olha só quem estará no lugar santo. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração. Então lembra a questão até houve aquela contenda lá de Yeshua com os fariseus por causa da lavagem das mãos, que eles consideravam muito importante na pureza ritual de lavar as mãos. Mas na verdade limpo de mãos limpo de mãos que faz boas ações com as mãos. E puro de coração, que tem um coração puro. Que tem um desejo aqui dentro de fazer o que é limpo e puro diante de Deus. Que não guarda ódio, que não guarda a rapina ou seja, pessoa de coração duro. Que não entrega a sua alma à vaidade, aquilo que é vão, aquilo que não é eterno, aquilo que é pó da terra. E nem jura enganosamente, que fala e não cumpre. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração daqueles que buscam, daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. E para terminar, uma curiosidade. Quando nós falamos de pureza, é comum que nós associemos isso com crianças, né? Nós consideramos as crianças, até uma idade ali de 5, 6, até 7 anos, assim, como puras. Embora exista bastante discussão em qual idade a criança começa a ter malícia, a agir de forma má conscientemente. Mas nós podemos considerar que até uma certa idade a criança ela é pura. Então, só que a criança ela é pura, mas ela não tem entendimento. Ela não tem discernimento das coisas. Por isso ela é pura. Em Mateus 19, Yeshua fala o seguinte. Ou melhor, é falado o seguinte. Trouxeram-lhes então algumas crianças para que sobre elas pusessem as mãos e orassem. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai as crianças e não as estorveis de vir a mim, porque de tais é o reino dos céus. Então, a princípio, os Talmidim de Yeshua, eles não queriam que as crianças viessem porque eles acreditavam que elas iriam ser um estorvo. Porque as crianças não têm discernimento das coisas, elas só iriam atrapalhar ali e fazer algazarra. Ou seja, eles estavam maliciando ali as próprias crianças. Mas Yeshua vê as crianças de forma diferente, de forma que, não, essas crianças são puras. Vocês têm que ser, na verdade, como elas, porque de tais é o reino dos céus. Se vocês repararam, eu coloquei aqui uma imagem, quando eu falei ali do eixo central, que fala sobre esses aspectos de pureza, uma imagem com o sumo sacerdote diante da arca do Arão HaKodesh, e aí vinha aquela Shekinah do Eterno, e tinha 2 queruvim. Agora, algumas considerações sobre queruvim. Isso não está na palavra, vou deixar bem claro aqui, é literatura externa. Então, São Jerônimo e Santo Agostinho, eles interpretam seu nome, né, dos queruvim, como plenitude de sabedoria e ciências. São representados muitas vezes como crianças pequenas dotadas de asas, chamadas putti, meninos em italiano. Têm o poder de conhecer e contemplar a Deus e serem receptivos ao mais alto dom da luz e da verdade, a beleza e a sabedoria divinas em sua primeira manifestação. Estão cheios do amor divino e derramam sobre os níveis abaixo deles. Umas semanas atrás, foi ministrada aqui uma paraxá em que eu trouxe um aspecto aí sobre os anjos, sobre os seres celestes, e eu falei um pouco dos queruvim. E quem lembra, e depois até eu convido a assistir, né, esse vídeo no YouTube,
que fala sobre os seres celestes. Há uma descrição muito grande desses querubim lá em Ezequiel. E lá é uma visão difícil de se compreender, mas eles estão logo abaixo do trono do trono de Hashem. E eles também, na visão de Ezequiel, eles têm formas de animais também. Mas no Aron HaKodesh, eles não têm forma de animal, eles têm a forma de homens, mas segundo o Talmud, na verdade, eles tinham a imagem do rosto de uma criança. Cada um dos querubim tinha a imagem do rosto de uma criança. Isso está lá no Talmud, Tratado Sukkah 5b. E conforme explicam os sábios, olha que interessante isso. Os querubim, eles simbolizam nossas crianças, e eles devem ser feitos no propiciatório somente fundidos ao tampo da arca. Nunca separados. Então, era proibido fazer uma imagem de um querubim que não estivesse fundida, né, de ouro no propiciatório, no tampo da arca. E aí se pergunta o porquê disso. E a resposta que os sábios trouxeram é o seguinte: como os querubim eles estão sendo o tampo, né, protegendo a arca onde ficava a Torá, é dito que os filhos de Israel são os guardiões da Torá no mundo, os filhos. Mas no caso aqui, as crianças. Dentro desse princípio de que nós devemos ser puros como as crianças, porque somente aqueles que forem puros e limpos de coração é que poderão guardar a Torá no mundo. Então eles têm que ser como essas crianças puras. Então agora veja, as crianças elas devem crescer jamais apartadas pela Torá, conforme diz as Escrituras, que para ensinar os filhos, falarás repetidamente aos seus filhos, né? Como diz lá no Shema, desde pequenos, para que aquelas palavras nunca saiam do coração deles. Ou seja, desde que eles começam a adquirir entendimento, e nós não sabemos exatamente qual é a idade que isso acontece, pode ser 5, 6, 7, aos pouquinhos a criança vai adquirindo entendimento. E ela tem que crescer nesse entendimento, de forma que ela nunca exista um período, e quanto maior for esse período de tempo, pior é essa lacuna entre o momento em que ela adquiriu entendimento das coisas e ela não teve oportunidade de aprender a Torá. Então, essa que é a vontade de Deus, que uma criança ela cresça já sendo uma pequena guardiã da Torá. E dessa forma, Deus chamou os filhos de Israel para isso, para que desde criança eles aprendam a Torá e sejam esses guardiões, para que essa pureza infantil, essa pureza lá da criança, continue na vida deles, mesmo depois deles adultos, né? Mesmo depois deles tendo já todo o discernimento, todo o conhecimento, mas que isso cresça neles, que essa pureza nunca vá embora. Então, eu acredito que é bem interessante esse aspecto dos querubim, que são os guardiões, né? Inclusive os querubim também, lá em Gênesis, eles também guardam a árvore da vida. Então eles são os guardiões. Então fica esse princípio para nós, né? Nós temos que ser guardiões dessa palavra, dessa sabedoria do Eterno, da Torá, que nós, muitas vezes, devido às preocupações, né, nossas ambições na vida, e muita influência do mundo, que é muito malicioso, nós temos dificuldade de agir dentro da simplicidade de uma criança, de dispensar todas essas nossas preocupações e colocar tudo nas mãos do Eterno e viver de forma simples, de viver de forma despreocupada. É muito difícil. É um princípio muito simples e muito verdadeiro, mas ao mesmo tempo difícil para a nossa condição atual. Então a gente tem que parar para pensar um pouco nisso. Nós temos que chegar ao ponto daquilo que Yeshua ensina. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Vejam os lírios do campo, que nem Salomão em toda a sua glória foi tão formoso quanto eles. E vejam os pássaros, que não se preocupam com o que vão comer, porque o Pai que está no céu os alimenta, quanto muito mais a vós. Então a gente acaba agindo com ambição, com muito esforço próprio, e até um ponto é importante isso, porque nós temos que trabalhar mesmo. Mas a gente tem que
descansar no Senhor, sabendo que não é pelo nosso braço, não é pela nossa força que nós vamos adquirir coisas egoístas só para nós. Porque no 7º ano, no 50º ano, haverá o descanso da terra e haverá e tudo será zerado. E nada vai continuar com aquele valor para nós. E aí vai começar tudo de novo. Então, que a gente possa refletir nisso e tentar aplicar esses princípios na nossa vida, para que a gente tenha um outro estilo de vida. Não um estilo de vida ambicioso, não um estilo de vida apenas preocupados com os mundanismos, né, do dia a dia, mas que a gente possa viver no mundo, sim, mas tendo uma esperança futura. Porque nós sabemos que todas essas coisas são sombras daquilo que virá. E nós temos que estar preparados para isso. Amém? Então, Shabbat Shalom a todos. Uma ótima semana. E agora finalizando aí, apenas 9 dias para Shavuot. Então que todos estejam preparados.